Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender que existem mais mistérios entre o céu e a terra que a vã consciência humana possa imaginar. Se você vem acompanhando esse canal nos últimos dias, você viu o caso dos robôs que deram cabo em 29 cientistas tentaram fugir de um laboratório secreto no Japão, sendo que um deles tentou se conectar a um satélite remotamente. Não só isso, mas como uma nave de mais de 2 quilômetros encontrada na Antártida. Então esse canal aqui, a gente fala das notícias que você não encontra nos grandes veículos de comunicação. Então, por favor, compartilhe esse vídeo nos grupos de família, compartilhe esse vídeo com seus familiares. É um conteúdo muito importante para vocês. Eu tenho certeza que o vídeo de hoje, para quem ficar até o final, vai entrar em choque, porque nós vamos relatar uma batalha entre soldados e aliens que aconteceu. E caso as evidências, os protocolos, os relatórios, tanto da CIA e da KGB, estão presentes nesse vídeo. Então, assim, recomendo muito que você dê valor para esse conteúdo, tá bom? Pois bem, o vídeo de hoje, como você pode ver o título aí do nosso artigo, tá? E esse artigo você encontra lá no humbertovolts.com. Soldados russos transformados em pedra, né? Foi um documento que ele veio a ser público através da CIA, né? De tempos em tempos, o exército americano, agências de inteligência, a cada 40 anos eles liberam documentos para se tornarem públicos, né? Então tem certos documentos, né? Existe uma votação na Casa Branca, em Washington, que documentos secretos eles virão a ser públicos a partir de uma certa data, geralmente 40 anos, né? E aí eu queria mostrar para vocês, olha só o que aconteceu. Não, sério, é inacreditável. E isso saiu no jornal, tá? Olha só, vamos lá. Os russos eles entraram, né, em confronto direto com UFOs. E olha só, os aliens eles, né, transformaram os soldados em pedra, né? Saiu até no jornal, teve uma referência, Washington DC, e aí nós vamos falar sobre esse acontecimento aqui, tá? E quem quiser conhecer meu trabalho, links aí na descrição, tá bom? Olha só, de acordo com o relatório, né, desclassificado da CIA, veio a ser público, ok? Uma tropa de soldados russos que conseguiram derrubar um OVNI foi transformada em pedra por alienígenas sobreviventes. Então, o que aconteceu? Eu vou encurtar a história e depois eu vou detalhar ela para vocês, tá? Soldados russos estavam em treinamento, ok? E aí apareceu um disco voador, um OVNI, objeto voador não identificado. E diante disso, né, um dos soldados usou uma tecnologia de míssil que é terra-ar, né? Aqueles mísseis que vão rastreando o objeto. E esse míssil ele colidiu com a nave do disco voador, tá? Fazendo com que a nave viesse a cair. E, né, os soldados rapidamente se locomoveram e foram investigar, tá? E quando chegaram lá, né, eles foram todos petrificados. Então, essa é a premissa e nós vamos detalhar a história aqui para vocês, ó. Foi transformado em pedra por alienígenas sobreviventes. O relatório desclassificado está disponível no site da própria CIA. Então, para quem acha que isso é um mito, que isso aqui não existiu, é um próprio documento que a CIA emanou, tá? E aí nós temos casos de uma TV aberta russa falando sobre o ocorrido, tá bom? E aí você vê, ó, são agentes da KGB que se transformaram em pedra, tá? De acordo com o conjunto de documentos fornecidos pela CIA, soldados russos abateram um objeto voador não identificado após o pouso da nave. Seus ocupantes de origem sobrenatural. O que seria uma origem sobrenatural? Tá? Sobrenatural é o seguinte, é o que eu sempre venho falar aqui. Imagina seres que vêm de outra dimensão. Existe um filme, eu vou só mostrar uma coisa aqui para vocês,
chamado Cloverfield, ó. Cloverfield Monstro, tá? Só para mostrar isso aqui para vocês, esse é um excelente filme que relata seres sobrenaturais. Esses seres, eles atravessam um portal, uma outra dimensão, e vêm para o nosso ecossistema, tá? E as pessoas, elas tentam sobreviver a esse ataque. E esses monstros, eles não são seres biológicos convencionais, tá? São seres que vêm de um outro organismo, de uma lei da física completamente diferente da nossa, e eles são muito imunes aos nossos ataques, né? Então, Cloverfield Monstro mostra que a abertura de portais, ok? Podem resultar na destruição da raça humana. É uma trilogia, tá? E também nós temos esse filme aqui, ó. O Didi Estranho, né? Thomas. Olha só. É um excelente filme que mostra entidades, né? Seres que são espirituais. O que são seres espirituais? Muitas vezes, não é que ele está numa dimensão espiritual, é que a composição material desse ser é diferente da nossa. E aí, muitas vezes, esses seres são invisíveis, muitas vezes a densidade desses seres é bem inferior à nossa, e para nós, nós consideramos isso como um espírito. Mas não quer dizer que é um espírito, quer dizer que na dimensão que esses seres vêm, eles são daquele formato. Então, no filme no filme O Didi Thomas, mostra esses seres dimensionais, tá? E como que eles atuam na vida das pessoas, tá bom? Então, quando você vê aqui falando sobre extraterrestres de origem sobrenatural, se trata de seres que não tem como você assemelhar à tabela periódica, não tem como você assemelhar ao que existe aqui na Terra. É completamente diferente, tá? Se não for visto, é impossível ser descrito, tá bom? Olha só, eles confrontaram os militares, esses alienígenas, assim que a nave ela veio, né, a cair, eles confrontaram os militares, resultando em soldados humanos transformados em pedra. O conjunto de documentos desclassificado afirma como 23 soldados russos foram, né, dessa para melhor, por até 5 seres extraterrestres, após o encontro alienígena, depois que os soldados abateram a nave, né? Então a nave, ela estava observando o treinamento dos militares e alguém teve a brilhante ideia de abater essas naves, né? Os documentos desclassificados, agora disponíveis gratuitamente no site da CIA, são na verdade uma tradução de um jornal ucraniano que escreveu sobre o incidente. O que aconteceu? A CIA ela anexou nos seus documentos secretos a reportagem do jornal. Por que a CIA decidiu anexar nos seus documentos? Porque esses documentos já eram da KGB. Então, olha só, a reportagem do jornal, composta de um dossiê da KGB de 250 páginas, é aquilo que eu falo. A gente recebe só isso aqui, ó. Só isso aqui do que aconteceu. 250 páginas. É praticamente um livro, meu irmão. É praticamente um livro aí, tá? Só relatando o ocorrido, esse encontro, tá? Sobre o suposto ataque OVNI e inclui imagens e depoimentos de testemunhas. Nós não temos as imagens, elas sempre são tarjadas de preto nesses dossiês. Não temos os nomes das testemunhas, tudo tarjado de preto, e são 250 páginas. E nós temos acesso a uma página. Olha para você ver o tanto de informação que esses caras escondem da gente. Numa escala de 0 a 100, a informação sobre esse caso que nós temos não chega nem em 0,5%. Só para vocês terem ideia. Olha o tanto de informação que esses caras têm por debaixo dos panos aí. De acordo com o Daily Express. Diz que os OVNIs, olha só, disse que o OVNI apareceu durante o treinamento da unidade militar na Sibéria. A nave Alien foi derrubada usando um míssil terra-ar, ok? E aí você tem um código, ok? Do documento desclassificado da CIA. Você tem a página que fala sobre o ocorrido, Rússia Internacional, ok? Fala sobre as evidências de UFO. Olha para você ver o nível, tá? Fala sobre a Ucrânia, sobre Kiev. Eu já falei para vocês que existe uma arca, uma nave alienígena imensa em Kiev. Eu já falei sobre isso. E o interesse dos caras é se apossar dessas naves.
A galera acha que o conflito que está ali é conflito político, de interesse. Não, meu irmão. Os caras querem a tecnologia. É como aconteceu a guerra do Iraque. Tinha tanta tecnologia de Salomão, tecnologias perdidas, milenares, que os caras queriam aquelas tecnologias. Mas eles precisavam de uma premissa para poder ir ali. Eles não poderiam entrar num país e falar assim, não, essa tecnologia que é nossa e pronto, acabou. Não, eles fabricaram um terrorista para gerar uma justificativa para que eles pudessem invadir o local e pegarem toda aquelas tecnologia perdida, tá? Esse é o verdadeiro motivo, cara. E tem gente que acha que os caras estão interessados em apaziguar o mundo. Será mesmo que os Estados Unidos têm interesse em apaziguar o mundo? Ou será que eles não querem poder, riquezas e essa tecnologia aí que está perdida, né? Então você vê, foi um encontro, né, que teve de UFO. Pois bem, vamos continuar. Olha só. O relatório desclassificado afirma como 5 humanoides curtos, com cabeças grandes e grandes olhos negros saíram. Ou seja, humanoides curtos são considerados aqueles Greys, com cabeça grande, exatamente. É Greys, ET de Varginha, exatamente o mesmo percurso, tá? Só que de forma sobrenatural. A composição molecular desses seres, a composição atômica desses seres é completamente diferente da nossa, tá? Muitas vezes esses seres são mais etéreos do que a gente pensa, tá? Acredita-se que 2 soldados tenham sobrevivido ao ataque. Por mais estranho que pareça, o relatório afirma como depois que o OVNI foi abatido, 5 seres de outro mundo emergiram do OVNI acidentado. Então, eles saíram do OVNI rapidamente quando o OVNI foi abatido. Os seres se fundiram no que foi descrito como uma enorme bola de luz, orbes de luz, hóstias celestiais, que acabaram explodindo, transformando 23 soldados russos em pedra. Muitas vezes eu acho que você não entende o que é uma batalha entre mundos. Quando você tem uma batalha entre Estados Unidos versus a Rússia, Estados Unidos versus o Iraque, beleza, meu irmão, os soldados, eles não vão colocar uma bomba dentro de si. Eles não vão fazer isso. Só que, imagina um planeta contra outro planeta. Imagina uma guerra de uma civilização contra outra civilização. Olha só, imagina que você é humano e você tem tecnologia suficiente para ir para Marte. Eu não acredito nessa história, mas vamos imaginar. O ser humano ele tem tecnologia para ir para Marte. E aí ele descobre riquezas minerais em Marte e ele decide explorar Marte. E aí descobre-se em Marte uma outra civilização, que é bem hostil e tecnológica. E aí o que acontece? O ser humano, ele não quer que o inimigo obtenha informações do seu trabalho. Então o que o ser humano vai fazer? Ele vai colocar uma bomba dentro da nave dele e uma bomba dentro dos soldados. Porque se um dia a nave cair, se um dia os soldados forem sequestrados, o próprio soldado vai explodir, removendo todas as evidências. Qual que é a vantagem disso? A vantagem é que o seu inimigo ele não vai ter consciência da tecnologia que você tem, de que tipo de ser que você é. Então, quando a gente fala de guerras entre raças de outros planetas, de outras dimensões, é bem interessante que aqueles que forem pegos durante o confronto, eles não deixem vestígios. E aí, basicamente, existe dentro deles essas bombas, tá? Então não se precipite em achar que esses seres caindo na Terra, eles simplesmente vão se tornar reféns, vão se tornar simplesmente prisioneiros o resto da vida em laboratórios secretos de experimentos. Muito pelo contrário, são equipados com bomba e quando cai, eles ativam essa bomba e some tudo, tá? E aí, olha só que coisa interessante, vamos lá. O documento ele desclassifica, né, afirma, o relatório da KGB, né, continua dizendo que os restos mortais dos soldados petrificados foram transferidos para uma instituição de pesquisa secreta perto de Moscou. Especialistas supõem que uma fonte de energia ainda desconhecida dos terráqueos, eu aposto no plasma, ok? Mudou instantaneamente a estrutura dos organismos vivos dos soldados. Eu aposto no plasma. Por que eu aposto no plasma? Por quê? Porque alguém já está me falando aqui há muito tempo de uma guerra plasmática em Sodoma e Gomorra, né?
onde o Criador decide pulverizar Sodoma e Gomorra. E quem olhou para trás foi petrificado, né? Então, praticamente, na Bíblia já tem um relato sobre isso. E a gente sabe, né, que esse fogo é o plasma, ok? Então, eu aposto nessa hipótese, tá? Olha só, especialistas supõem que uma fonte de energia ainda desconhecida dos terráqueos mudou instantaneamente a estrutura dos organismos vivos dos soldados, tá? Transformando em substância cuja estrutura molecular não era diferente do calcário. E aí, olha bem, eu vou falar sobre o mundo petrificado do passado, tá? No final do relatório, um agente da CIA escreveu: se o arquivo da KGB corresponder à realidade for real, este é um caso extremamente ameaçador. Os alienígenas possuem armas e tecnologias que vão além de todas as nossas suposições. E aí entra uma coisa interessante que eu preciso comentar para vocês. Quantas vezes eu não venho relatando aqui durante anos no canal, para quem já me acompanha, que o mundo foi resetado, o mundo foi petrificado, tecnologias foram petrificadas. Você pega as vimanas indianas, né, as naves voadoras indianas, hoje são consideradas como templos. Os templos indianos eles se assemelham muito a naves. Então olha só, isso aqui ó, é um pé de um gigante, lá no Canyon, no Parque Canyon, em Fort Collins, Colorado. Olha só, você acha que a natureza criou 5 dedos com unhas? Olha bem para isso aqui. Olha bem isso aqui. Isso aqui não parece um pé de um gigante? Agora, por que o pé do gigante está petrificado? Quantas vezes que nós não olhamos para fotos de montanhas e a gente vê uma semelhança com gigantes petrificados? Eu mesmo cheguei a divulgar no canal mais de 10 mil fotos, lives antigas minhas, de 8 horas, que eu divulgava um material para as pessoas estudarem. E assim, foto de tudo quanto é coisa que você pode imaginar. E aí, você olha, no mundo inteiro está espalhado compostos minerais, montanhas, rochas, que se assemelham a partes humanas. Por exemplo, o sal do Himalaia, ele se parece exatamente com uma carne humana. Eu já cantei essa pedra aqui e as pessoas parecem não entender, tá? Então, assim, quantas vezes que a história de seres e entidades virando pedra não é algo antigo? Por exemplo, a própria Medusa. Medusa é uma deusa, abre aspas, quando a gente fala de deusa, é plasma, ok? Que quem olha para ela vira pedra. Por que que o grego, por que que a cultura grega criou a história da Medusa? Como é que o cara chegou a essa conclusão? Vou te explicar para você poder entender, tá? Adivinha quem fala exatamente a história da Medusa aqui, ó. Essa aqui é a história verdadeira da Medusa, tá? Como é que funciona isso? Olha bem. O plasma é uma energia completamente absurda que, olha só, para início de conversa, na escola você aprende os 3 estágios da matéria: sólido, líquido e gasoso. E as pessoas vão dizer para você que esses são os únicos estágios da matéria. Só que existem 5. Existe o zero absoluto, onde o arranjo molecular está imóvel. Você tem o sólido, que é o gelo de cozinha, a da geladeira. O líquido, que é a água. O gasoso, que é a sua panela de pressão com água, aquele vapor. E tem o plasma, que é uma temperatura tão absurda que as moléculas elas ficam livres, elas começam a se quebrar em fontes energéticas. O plasma é o primeiro estágio da matéria. Muitos vão falar que o zero absoluto é o estágio da matéria. Não é. Para se criar matéria, precisa do plasma. Então, o plasma é o primeiro estágio da matéria. Através do plasma, se cria carbono, se cria calcário, se cria elementos da Terra. Então, o plasma ele é o fator principal que vai criar os elementos da tabela periódica e fora dela, tem mais coisa, tá? Então, o que acontece? Sendo o plasma o elemento principal, qualquer elemento que chegar a uma certa temperatura vai, né, ir de encontro ao plasma, vai ser pulverizado e ir de encontro ao plasma. E aí o que acontece? Nesse percurso de ir em encontro ao plasma, muitas vezes aquela matéria ela fica petrificada. De uma maneira que nós não conhecemos, não sabemos se é um pulso magnético, se é uma frequência,
se é uma tecnologia alien, nós não sabemos, mas nós entendemos que próximo desse plasma, os seres humanos são petrificados. No passado, na era de Noé, Noé ele tinha por volta de 9 metros. Ah, mas você está exagerando, Noé com 9 metros, né? Olha só, vamos pegar aqui para você ver aqui, ó. Thumb Noah, né? Só para você poder entender aqui, o túmulo de Noé. Nossa, que dificuldade. A gente tenta encontrar, né? O Google ele é maravilhoso. Túmulo de Noé. Vamos ver se no português brasileiro vai ser encontrado. Olha só, o tempo todo os caras eles estão. Olha só, esse é o túmulo de Noé. Olha o tamanho do túmulo de Noé. É um túmulo que tem 9 metros. Para que alguém. Deixa eu ver se eu vou encontrar um túmulo aqui mais bem detalhado. Mas para que alguém. Ó, aqui, ó, tá? Profeta Daniel, um túmulo. Olha o tamanho do túmulo. Para que alguém vai construir um túmulo desse tamanho? Ah, mas é para guardar as riquezas. Ah, mas é porque eles guardam. Não, cara, não é isso. É porque o corpo desses seres são extremamente grandes, de uma maneira que você não faz ideia. Você não faz ideia. Olha só, portas gigantes na Europa. Olha só para você ter uma ideia. Para que alguém vai construir portas gigantes? Eu sei que existem pessoas que são ricas e vão querer fazer isso aqui. Eu entendo, tá? Isso aqui não é impossível de ser feito. Agora vamos analisar. Na Europa no passado, quantas portas gigantes não existiam? Olha só, as portas de dentro são gigantes. As portas de fora são gigantes. Olha só para você ver esses dois caras aqui, ó. Então, as portas na Europa são completamente gigantes, tá? Completamente gigantes. A pergunta que fica para cada um de vocês é: por que a maioria dos templos na Europa tem portas gigantes e janelas gigantes? Sendo que o ser humano tem apenas 1,70 m, 1,80 m. Aí eu digo para vocês que eu já trouxe esse estudo. O ser humano, na época de Tartállia, tinha por volta de 4 a 8 metros. Era a estatura convencional do ser humano. Tá bom? Eu sei que é muita red pill para você, mas é. E aí o que acontece é o seguinte: olha só, o túmulo de Noé, só para você poder entender, ele tem por volta aí dos seus 9 metros de comprimento, tá? Os túmulos dos profetas antigos são túmulos imensos. A Arca de Noé, ela não é do tamanho da Bíblia convencional. Por quê? A Bíblia, ela usa o côvado como medida, só que é o côvado de alguém que mensura 9 a 12 metros. Então a Arca de Noé, ela é muito maior do que descrito na Bíblia. E aí, inclusive esse caso aqui, ó, os militares, eles confiscaram todo o equipamento dos cientistas e prenderam os cientistas por mais de 60 dias, tá? Só um cara que deu caganeira, que ele não foi trabalhar no dia, né? Ele teve que voltar às pressas e ficou vários dias passando mal. Foi o cara que relatou isso aqui, porque quando ele chegou, já tinham confiscado tudo. E ele mandou esses dados. Então, assim, a galera já entende que isso aqui é a Arca de Noé, tá bom? E fica lá na Turquia, que faz muito sentido mesmo, o lugar que foi atracado, tá? Não é, a Arca de Noé não é desse tamanhozinho aqui, que os caras dizem, né, que eles tentam reconstruir. A Arca de Noé, ela é muito maior, ela é quilométrica, tá? E Noé, evidentemente, mais de 9 metros. Então, entra uma coisa que a gente precisa falar. Esses gigantes aqui, seres humanos maiores, existiam. Inclusive, a Bíblia fala sobre gigantes. Olha só, como é que você pode acreditar na Bíblia e, ao mesmo tempo, desacreditar da Bíblia? Olha só, Gênesis 6. Só para você poder entender, tá? Eu não sei se é a versão mais recente tem, mas a minha versão antiga tem. Olha só. Havia naqueles dias gigantes na Terra. A própria Bíblia fala sobre gigantes, sobre esses seres imensos aqui, ok? Então o que acontece? Para você poder entender, tá? Para você poder entender. O plasma, ele é um composto que transforma as pessoas em pedra. Coloca isso na sua cabeça. Ele petrifica naves voadoras, petrifica prédios, petrifica tudo. Onde o plasma tocar, vira pedra, vira rocha, tá? Pois bem, a partir do momento que você entende isso, fica mais fácil de você entender um pé de um gigante aqui, né? Inclusive, se cavar aqui, é capaz de se encontrar o pé do gigante inteiro, tá bom? Aí, vamos para a notícia para você poder entender, porque a Bíblia fala sobre esse caso da mulher de Jó, que foi petrificada, né? No caso, a composição atômica do ser humano antes do dilúvio era de silício,
ok? Que permitia o gigantismo. A composição atômica do ser humano após o dilúvio é uma composição atômica de carbono. O silício em contato com o plasma vira pedra, por isso nós temos gigantes. O silício em contato com o plasma, ó, o carbono em contato com o plasma, vira sal. Ou você, como é que você acha que é produzido o sal, campeão? Como é que você acha que é produzido o sal? Pensa um pouco. Qual é o animal no mar? O plâncton produz o sal. Os micro-organismos no mar. Alguém já contou para você como o sal é produzido? Alguém contou para você? Não. Sabe qual é a desculpa da produção do sal? Vou só mostrar para você aqui, ó. Olha só. Como é produzido o sal? Só para você poder entender. Olha só. O sal marinho é extraído pela evaporação da água do mar, enquanto o sal de rocha é retirado de minerais subterrâneos, resultantes de lagos e mares antigos que secaram. Como é que produz sal? Ninguém te conta, né? Ninguém te conta. O sal, você não pode produzir sal. Não dá para produzir sal. O sal é produzido pelo plasma. Então, nós que somos feitos de carne, nós seres humanos, em contato com plasma, a gente vira sal. Você consegue entender? Não, se você não consegue entender, olha só. Sal do Himalaia. Ok? Só para você poder entender. Esse aqui é o sal do Himalaia, tá? Eu vou fazer uma coisa melhor do que isso, tá? Olha se isso aqui não parece uma... Não, isso aqui não vai ter a correção. Sal do Himalaia, né, fininho, gigante. Vamos ver se alguém vai ter o bom... Ah, claro, né? Se não sou eu aqui no YouTube falando para vocês, né, do sal do Himalaia, quem será, né? Quem será, né? Os meus vídeos, olha só, um vídeo tão importante como esse, eu vou só mostrar aqui para vocês, tá? Se não sou eu mostrando, campeão, ninguém mostra, velho. Ninguém mostra. Eu vou aumentar aqui a resolução e nós vamos ver, né? E acredite se quiser, eu não posso dar play no meu próprio vídeo, porque o YouTube vai no meu próprio vídeo, cara. Tu tem ideia, tá? Olha só, isso aqui que você tá vendo, essa imagem aqui que você tá vendo, é o sal do Himalaia. Isso aqui é o sal do Himalaia, ó, sal do Himalaia. Olha aqui, ó, isso aqui é um cubo de carne, ok? Ok, eu vou mudar a minha imagem só para você poder entender, né? Olha aqui, isso aqui é o sal do Himalaia, isso aqui é o sal do Himalaia, isso aqui é o cubo de carne, né? Ó, isso aqui é um pedaço, uma fatia de bacon. Isso aqui é a rocha lá no Himalaia, né? Vai vendo, isso aqui são pedras no Himalaia. Olha bem se não parece um pedaço de carne petrificada. Todo ser humano que é feito, todo ser vivente que é feito de carbono em contato com plasma vira sal, ok? Pois bem, eu falo sobre isso, né? Aí eu mostro um vídeo aqui, deixa eu ver aqui, ó, olha só, ele mais ou menos aqui assim, ó, olha só esse vídeo aqui, ó. Ó, cortou, acabou de cortar uma rocha do Himalaia. Parece ou não parece sangue? Repara pra tu ver, olha lá. Parece ou não parece sangue? Olha para tu ver a imagem. Sal do Himalaia. Então, assim, as pessoas, ó, isso aqui é um pedaço de bacon, né? Ó, isso aqui, ó, é a mina dentro, né? Minas de extração do sal do Himalaia, né, internas. Vamos só para você ver. Olha aqui, ó. Isso aqui, ó, olha só, é a pele humana vista pelo microscópio. Isso aqui, olha só, a pele humana vista pelo microscópio. Isso aqui é um cara caminhando numa coisa que parece pele humana. É o que eu estou dizendo aqui para vocês. O mundo, ele beira a loucura. Isso aqui, ó, minas de sal do Himalaia. Não parece ou não parece carne isso aqui? Repare bem, olha isso aqui, ó. Olha só essa imagem aqui, ó. Vamos pegar aquela imagem aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Tem uma imagem que mostra exatamente aqui, ó. Olha aqui. Parece ou não parece carne? Sal do Himalaia. Né? Então, se não sou eu falando sobre as coisas, ninguém acredita, né? Se não sou eu falando, as pessoas não vão entender. E eu falo sobre o plasma. Então, não é de hoje que eu venho explicando sobre o plasma, os estágios da matéria. Se não sou eu explicando, praticamente ninguém aqui vai explicar. É o que eu falei, se você for analisar, olha só, é só eu aqui, cara. Ó. Se não sou eu aqui no YouTube, quem vai explicar para você? Me fala, olha aqui, ninguém. Então, realmente é um esforço que eu faço
para que você possa ser desperto, ok? O mundo, ele precisa de pessoas que sejam despertas. O mundo precisa de pessoas para que a engrenagem continue. O dia que eu não estiver mais aqui, haverá pessoas que vão substituir o meu local, que vão continuar, porque a verdade não pode ser calada, né? Então fica de. E eu também, cara, o YouTube, eu tô com os dias contados aqui, eu não tô com muito interesse em fazer vídeos mais não, tá? Só explicando isso aqui para vocês, eu vou até um certo limite, tá? Tá assim, não vou te falar que 2024 eu vou estar aqui, que eu não vou não, tá? Minha meta é trabalhar só até 2023 e para ser bem honesto com vocês, em outros canais, em outros projetos, como o Bitcoin, como investimento, eu não quero mais fazer esse tipo de conteúdo também não, tá? Então aproveita porque esse tipo de conteúdo ele tem data para acabar. Pois bem, então você já sabe que o plasma ele é capaz de petrificar as pessoas e o sal ele é produzido, para você ter ideia, o sal ele é produzido através do plasma. Quando ocorre a inversão magnética, as pessoas viram sal. Por que o mar é salgado? Porque as pessoas viram sal, ocorre aquela inundação e o sal vai para o mar. Só para você poder entender. E olha que coisa interessante. Olha só, eu até coloquei aqui, eu vou voltar só para você poder entender. Olha só, uma coisa interessante. O próprio Criador do Universo mesmo disse, ó. Vós sois o sal do mundo, vocês são o sal da terra. Mas se o sal perdeu o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para jogar fora e ser pisado pelos homens. Olha aqui o cara jogando fora e pisando no cima do sal. Vocês são o sal da terra. Isso aqui não é um contexto literal, filosófico, não. Isso é real. O ser humano é o sal da terra, tá? Quando você usa sal de cozinha, você está usando restos de seres humanos que foram, eu não vou dizer petrificados, mas passaram por um processo plasmático. Eu uso sal do Himalaia e eu não estou nem aí, infelizmente não tenho o que fazer. Qual substituto eu poderia usar para essa situação? Não existe, né? Então eu não me ligo tanto para isso, mas essa é a Red Pill. E aí, cara, olha que coisa interessante. Vamos voltar aqui para você poder entender. Olha só. Vamos lá. Isso aqui é importante, ó. Embora certamente haja muitas bandeiras vermelhas em torno do relatório, aquelas tarjas, né, ocultando informações, um dos maiores mistérios é por que a CIA manteve uma tradução do relatório do jornal ucraniano. Por quê, cara? Por que ela se importou tanto com esse tipo de informação, né? Parece que o documento, embora disponível no site da CIA, apareceu pela primeira vez em arquivos desclassificados da KGB. Curiosamente, um homem chamado Philip Spence, eu não sei se fala isso aqui, Skender, eu não sei o nome correto, que trabalhava como engenheiro de explosivos, contratado pelo governo americano, com autorização de segurança de alto nível, afirmou que em 1979, olha só, os caras esperam 40 para 50 anos para comentar uma coisa. Só para você ter mais ou menos uma ideia, calculadora aqui, ó, calculadora. Vamos lá, 2022 menos 1979. 43 anos. Os caras, olha só, o cara que tinha mais 30, vamos colocar mais uns 35 anos, o cara, quando ele tá assim, com 80 anos, próximo a morrer, o cara já tá com 80 anos. O cara já tá dessa pra melhor, meu irmão, não vai durar muito tempo. Aí o cara vai lá e solta o verbo. O que a grande maioria das pessoas fazem é isso, eles esperam 40 anos para poder fazer o relatório, porque não pode fazer. Não pode fazer, porque eles são ameaçados, né? Então, o cara espera 40 anos. E quando o cara chega nos 80 anos de idade, o cara já tá fazendo hora extra, né? Em teoria. E aí os caras contam a verdade. Ó, o cara afirmou que em 1979, quando ele estava trabalhando na construção de uma base subterrânea secreta no Novo México, ele testemunhou batalhas horríveis entre alienígenas e seres humanos, resultando em 60 soldados e no dessa para melhor em inúmeros alienígenas subterrâneos lutando por suas vidas. Ou seja, o cara tá dizendo abertamente aqui para vocês, um dos caras, tá, que basicamente quando ele era engenheiro e construtor para o exército americano de alto nível, ele presenciou batalhas, ele esteve próximo às batalhas, ele não era soldado, mas ele esteve próximo de batalhas entre aliens e seres humanos no Novo México. Então, o mais sensato é o seguinte: esses alienígenas, eles estão escondidos no subsolo da Terra. É o mais plausível possível, em túneis subterrâneos, nesse tipo de coisa.
E aí existe uma guerra entre seres humanos e aliens que não é declarada publicamente às pessoas, tá bom? Então esse é o contexto que o cara falou. O cara esperou 43 anos para soltar esse verbo, o cara com 80 anos para mais de idade, já nas últimas quis falar a verdade. Porque aí o cara já tá dessa para melhor mesmo, né? Então o cara não se importa tanto. Então, olha só para vocês verem o nível de informação. Olha só. Captura de tela de Weekend World News mostra soldados transformados em colunas de sal de um naufrágio de OVNI, né, que foi basicamente a capa da revista. O arquivo contém não só muitas fotografias documentadas e desenhos, mas também testemunhos de participantes reais nos eventos. Tá? Um dos representantes da CIA se referiu a este caso como uma imagem horrível de relação por parte das criaturas extraterrestres. Uma imagem que faz congelar o sangue. Não sei o que os caras viram, mas se o cara da CIA ficou abismado, imagina nós que somos civis. Imagina se o cara que é treinado para isso ficou abismado, imagina nós, né? De acordo com os relatórios da KGB, uma nave espacial voando a baixa altitude, como o formato de um disco, apareceu acima de uma unidade militar russa que estava realizando manobras de treinamento de rotina. Por razões desconhecidas, um soldado inexperiente lançou um míssil de terra-ar e atingiu o OVNI. A espaçonave foi abatida e caiu para o solo não muito longe. 5 humanoides pequenos com cabeças grandes e grandes olhos negros, característica típica de Grace, emergiram da nave abatida. E é afirmado pelos testemunhos dos 2 soldados que permaneceram vivos que, depois de libertar-se dos destroços da aeronave, os alienígenas se aproximaram e depois se fundiram em um único objeto que adquiriu uma forma esférica. Esse objeto começou a zombiar e sibilar bruscamente, então tornou-se um branco brilhante, um orbe de luz, hóstia celestial. Em alguns segundos, as esferas cresceram muito mais e explodiram com uma luz extremamente brilhante. Naquele instante, 23 soldados que foram afetados pelo fenômeno do flash luminoso se transformaram em estátuas de pedra, quase instantaneamente. Olha o fenômeno da medusa aí, né? Somente 2 soldados que estavam à sombra de uma árvore e mais distantes que estavam menos expostos à explosão luminosa sobreviveram. Então, olha que coisa interessante. Isso aqui é uma representação do plasma em pequena escala. Isso aqui não chega perto do plasma, tá, pessoal? Isso aqui é só uma representação do plasma. Então, essas esferas de plasmas é uma pequena... Assim, é um plasma nível atômico, tá? E olha só, o ser humano coloca os dedos nisso, o plasma ele vai direto para o ser humano. O ser humano é condutor. Então, o plasma ele tende a seguir os seres humanos, tá? Olha só para você poder ver. Esfera e plasma, o corpo é atraído pelo plasma, onde sua energia é descarregada. E aí nós temos um anime japonês, Dr. Stone, conta a história da humanidade que foi petrificada através de uma luz esverdeada estranha, né? Que é o anime Dr. Stone. Fala exatamente isso, seres humanos que foram petrificados através de um plasma que foi emitido no mundo inteiro, tá? Olha só para você ver aqui, ó. Seres humanos petrificados vulcão. Os caras vão dizer para você, não, sério, as pessoas vão dizer para você que essas centenas de pessoas que foram petrificadas foi por causa de cinzas de vulcão. Meu irmão, você acha que cinzas de vulcão iriam petrificar as pessoas? Raciocina um pouco. Ou as cinzas de um vulcão iriam cozinhar ou talvez queimar as pessoas, mas petrificar, transformar todo o ser humano em pedra, eu acho que não. Então isso aqui, ó, é uma demonstração do que é o plasma, que já aconteceu e poderia acontecer. Então olha só como que os seres humanos ficaram. Esse aqui é o plasma, campeão. Olha para você ver. O ser humano, ele não consegue. Olha bem, ele virou plasma. Olha só, virou pedra. Tá vendo? Ó? Olha só para você ver. Isso é o plasma, tá bom? Isso é o plasma. Então, olha só. O relatório da KGB continua dizendo que os restos dos OVNIs e os soldados petrificados foram transferidos para uma instituição secreta de pesquisa científica perto de Moscou. Especialistas assumem que uma fonte de energia que ainda é desconhecida para nós da Terra mudou instantaneamente a estrutura dos organismos vivos dos soldados, transformando em substâncias cuja composição molecular não é diferente de calcário. Cara, quantas vezes estátua de pedra
né? Quantas vezes nós não vimos estátuas de pedras bem detalhadas? E aí fica a pergunta: será que essas estátuas de pedra são verdadeiramente estátuas de pedra? Ou essas estátuas de pedra são seres humanos petrificados? Fica a pergunta para você. Já sabendo a informação do plasma, nós já temos a informação do plasma. Olha só, gigante de pedra encontrado, petrificado. Será que essas estátuas de pedra, elas são realmente estátuas de pedra ou seres humanos petrificados? Pensa um pouco. Vamos raciocinar, vamos ver essas imagens. Por exemplo, quantas estátuas de pedras não existem no mundo que a gente pensa assim, pô, será que é uma estátua de pedra? Né? A estátua, sei lá, a estátua tem 400 anos. Mas, Fabio, será que a estátua tem 400 anos ou os seres humanos que foram petrificados? Essa é a pergunta. Às vezes a gente está achando que alguém criou essas estátuas, sendo que na verdade essas estátuas, a grande maioria delas, já são seres humanos petrificados. Eu penso assim, tá? Às vezes pode ser que seja seres humanos petrificados. Estou falando de estátua de pedra, tá, pessoal? De pedra. Pois bem, vamos voltar aqui. Um caso semelhante a esse também foi relatado na Bíblia, em Gênesis capítulo 19, 17 a 26. Olha só. E aconteceu que, tirando-os de fora, disse: escapa-te por tua vida, não olheis para trás, e não pareis em toda a campina, escapa-la para o monte para que não pereças. E Ló, né, disse: ora, não, meu senhor, eis que agora o teu servo te tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia que a mim fizeste, para guardar a minha alma em vida. Mas eu não posso escapar no monte, para que porventura não me apanhe este mal e eu morra. Então, ele falou: eu não vou conseguir correr até a colina, pelo monte, eu não vou ter essa disposição. Então, ele falou: deixe que eu vá para a cidade mais perto, para fugir por lá. É pequena, né? Deixe-me escapar por lá, para que minha alma seja viva, né? E disse: eis que aqui que tenho te aceitado também neste negócio, para que não destruir aquela cidade que falaste. Apressa-te, escapa-te por ali, porque não poderei, nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso chamou a cidade de Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo. Que na verdade o fogo aqui eu coloco como plasma, tá? Do Senhor destes os céus, sobre Sodoma e Gomorra, tá? Destruiu aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E aí tem um filme chamado Bird Box, que fala exatamente isso, né? Seres humanos, você não pode olhar para o sobrenatural. Esse filme Bird Box, ele mostra muito bem isso. O filme feito com a Sandra Bullock, que mostra entidades malignas dominando o mundo, e se você olhar para elas, você é pervertido. O Old D. Thomas é a mesma coisa. A história do Old D. Thomas é o seguinte: esse cara, ele já faleceu, tá? Esse cara do filme. Inclusive, nesse filme, Old D. Thomas, no começo do filme, ele encontra com um amigo dele, e o amigo dele fala o seguinte. O amigo dele fala o seguinte, ó, deixa eu colocar aqui. Fala assim: eu posso enxergar eles, cara. Eles estão atrás de mim. E aí, esse Old D. Thomas fala assim: você não pode deixar com que eles saibam que você enxerga eles. Você não pode, porque no momento que eles souberem que você enxerga eles, eles vão atrás de você e vão querer tirar sua vida. E aí, o amigo dele, naquele momento, vê uma caminhonete vermelha, eu não sei dizer qual caminhonete que é, mas é uma caminhonete americana, e esmaga o amigo dele, no filme. Curioso o fato é, esse ator, ele também tinha uma caminhonete vermelha do mesmo modelo. E ele estava dando manutenção na garagem dele da caminhonete. A caminhonete ligou sozinha e passou por cima dele várias vezes. E a chave não foi encontrada na ignição. Não teve registro de DNA em lugar nenhum e o cara foi esmagado pela caminhonete do mesmo modelo do filme. Só para você ter mais ou menos uma perspectiva, né? E aí você vê, você não pode enxergar esses seres. E aí é aquela questão do sobrenatural. Ó. São seres que não tem como. Tem até um outro filme que eu esqueci. São seres que não são entidades biológicas, tá? São coisas assim, bem perversas mesmo. E aí nós chegamos aqui, ó. Ela olhou para trás e foi convertida em estátua de sal. E aí a gente percebe que você não pode olhar para o plasma, já é um bom ponto de vista, e você tem que estar num lugar que faça sombra. Você não pode estar
na luz do plasma. A luz do plasma não pode te pegar, a radiação do plasma não pode te pegar. Então, o cara que quer se proteger do plasma, ele tem que estar longe de vista e longe da luz do plasma, tá? Pelo menos essa é a experiência que a gente percebeu aqui. Outra coisa, uma observação. Silício com plasma vira pedra. Eu já cantei essa pedra aqui. Carbono com plasma vira sal. Não é uma regra absoluta, mas serve de referência para estudos posteriores. Não é à toa que o corpo humano é salgado, o mar é salgado. E de onde vem esse sal? Já mostrei, os caras não sabem. Não existe o sal brota, uma planta. Não, não brota. O sal é um mineral finito. O que é isso? É um mineral que vai acabar. O sal é um mineral que ele não é produzido. A produção do sal é seres humanos, tá? Essa é a verdade. Lembra da pedra filosofal? Lembra? Alguém já assistiu? Olha só. Pedra filosofal. Deixa eu colocar mais ou menos aqui. Essa aqui, ó, é a pedra filosofal, pessoal. Ela de fato, ela é tida como um mito, como uma fábula. Não, não é um mito, uma fábula. Ela é real, ela existe. E ela é usada na alquimia, tá? Ela não é alquimia de livros de adolescente gótico. Não, não é nada disso. Ela realmente é usada em rituais. E a pedra filosofal, ela só é emitida através de seres humanos que perderam a sua vida. Essa é a verdadeira real. A pedra filosofal, ela existe. E eu trouxe aqui para vocês, ó, olha só, Humberto Volz, sal do Himalaia. Deixa eu ver se eu vou encontrar aqui. Olha só, eu coloquei aqui para você ver, ó, a pedra filosofal. Eu já trouxe aqui a imagem só para você poder ver, ó, o sal do Himalaia, a semelhança dele com a carne humana, tá? Olha só para você poder ver. Então, basicamente, essa pedra filosofal, ela, na verdade, ela é isso aqui, ó. O sal do Himalaia, ele é basicamente a pedra filosofal. Sem brincadeira, essa é a pedra filosofal. Ela é vermelha por causa do sangue que é petrificado, tá? Então, olha bem para tu ver. Os caras falam que é ficção, não, ela é real. E aí, não é só a pedra filosofal, tem outras coisas que eu não quero falar aqui, né? Mas também existe, e a elite mundial adora o pozinho vermelho disso aqui, né? Eu não vou poder falar aqui, infelizmente. Então, olha só, como ele é produzido, né, o sal, será que as plantas produzem o sal? Não, não produz. Ou ele é extraído como reserva finita de minerais que pode acabar? Ele é extraído e pode acabar. Veja bem o que é dito na Bíblia em Mateus 5,13. Vós sois o sal do mundo, tradução correta, tá? Mas vocês são o sal da terra. Mas se o sal perdeu o seu sabor, como restaurá-lo, né? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisar pelos homens. Ou seja, o próprio Jesus disse que nós somos o sal da terra. Novamente, a Bíblia nos referenciando. E olha só o que Jesus disse. Olha só. Exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Um homem pisando em sal e jogando fora, né? Como dizia na Bíblia, tá bom? Então, olha só para você ver, isso aqui é o final do artigo, né? Olha só para você ver como a profecia se cumpriu, né? O cara tirando o sal aqui da praia, né? E olha só, pisando em cima do sal. Se o sal perdeu o seu sabor, né? Então você vê que o ser humano é o sal da terra, né? E aí os gigantes eles foram petrificados. Então já cantei essa história. Isso é a pedra filosofal. E olha só, gigantes de pedra pelo mundo. Vamos ver se vou encontrar alguma coisa aqui, né? Quantas imagens que não tem de seres petrificados, né? De seres humanos, de animais que foram petrificados, ó. Olha só. Eu vou arredar a minha imagem, só para você ter mais ou menos uma ideia. Olha aqui, quantas imagens que não tem de animais petrificados, ó, de órgãos petrificados. Isso aqui é tudo órgão, eu não vou poder falar o que é isso aqui, mas você sabe muito bem. Ó, de pedras que se assemelham aos seres humanos, ó, de rostos que basicamente foram o fenômeno da petrificação. Olha só, vai me falar que isso aqui foi alguém que esculpiu isso aqui no meio da montanha, né? Só para você ter mais ou menos uma ideia, tá? E, não, é imenso. A quantidade desses gigantes aí pelo mundo, ela beira o absurdo, ó. Essas montanhas aqui parecem um elefante gigante, ó. Olha só para você ver a montanha, ó. Parece um elefante ou não parece um elefante? Cara, pelo mundo inteiro está espalhado essas coisas, tá? Que você pode pegar, ó. Parecendo um cachorro, esse gigante aqui lá no Rio de Janeiro, né? Quantas imagens que nós não temos
Desses seres, ó, o rosto de um leão, tá? Quantas vezes que não nos é relatado essas coisas, tá? Ó, é um cara com o pé de um gigante. Então, o que eu tô te dizendo é que isso aqui, ó, só para tu ter mais ou menos uma ideia, tá? São os seres humanos que foram petrificados, os gigantes que foram petrificados, tá? Olha só, imagens desconhecidas de gigantes. Essa aqui, ó, é absurda, cara. Olha só, é absurda. Gigantes petrificados. Olha só, ó, o cara em cima. Olha só a imagem. Você acha que a natureza fez isso aqui? Será mesmo? Eu creio que não, tá? Então você tá vendo aí, ó, gigantes petrificados. Fica a imagem para você tirar um pouco da sua cabeça, porque de fato esses seres, tá? Eles existiram no passado. E aí é aquilo que eu falo. Cada ciclo de inversão magnética, a humanidade ela é redefinida, tá? Então cada ciclo de inversão magnética nós somos redefinidos. E o ser humano nós estamos, eu não sei qual ciclo nós estamos, porque a história sempre é resetada. Mas o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, né? De tempos em tempos ocorre uma refazenda, né? O próprio o próprio Zé Ramalho, ele tem uma música muito interessante, ó. Zé Ramalho. Eu só não sei o nome dessa música, tá? Canção Agalopada. Eu vou só colocar aqui a letra da música para você poder entender, tá? Foi um tempo que o tempo não esquece, que os trovões eram roucos de se ouvir. Todo o céu começou a se abrir numa fenda de fogo que aparece. Por que o céu começou a se abrir? Será que existe essa tal Via Láctea? Ou será que existem segredos no céu aos quais os seres humanos não podem saber? O Zé Ramalho, ele é uma pessoa, eu considero um patrimônio brasileiro, uma cultura muito rica, nordestina, mas além de toda essa cultura rica, é um cara que ele coloca a verdade na cara das pessoas sem as pessoas perceberem. Por exemplo, ó, olha só, Vida de Gado, letra. Só para você poder ter uma ideia, olha só. Vida de Gado, povo marcado, povo feliz. Se você não entendeu, eu recomendo que você entenda. Olha bem, vocês que fazem parte dessa massa que passa dos projetos do futuro, Agenda 2023, Agenda 2030, é duro tanto ter que caminhar e dar mais do que receber. É o sistema te escravizando. E ter que demonstrar essa engrenagem às margens do que possa parecer. E ver que essas engrenagens já sentem a ferrugem de colher, né? O sistema está indo ruindo, né? Aí ele fala o seguinte, ó, o povo foge da ignorância, às margens de viver tão perto dela, e sonham com melhores tempos de idols, contemplando essa vida numa cela, porque realmente as pessoas estão presas, né? Aí, olha que coisa surreal. Esperam nova possibilidade de ver esse mundo se acabar, porque o mundo vai acabar. Aí ele fala, a Arca de Noé, o dirigível, porque, por incrível que pareça, a Arca de Noé, ela voava, não era um barco. Quando você fala arca, campeão, as pessoas entendem que arca é só um navio gigante. Não, arca é sim uma estrutura que boia na água, mas o propósito das arcas, essas naves quilométricas, é estarem nos céus. A melhor maneira de você sobreviver à guerra plasmática é estar num ponto estratégico no céu. Então, sim, a Arca de Noé, ela foi realmente uma nave voadora, tá? Só para explicar para vocês. Não voam e nem se pode flutuar. Aí ele fala, vida de gado, povo marcado, povo feliz. Bom, se você entendeu, você sabe que esse cara aqui é um verdadeiro profeta brasileiro, né? E aí o cara fala, todo o céu começou a se abrir numa fenda de fogo que aparece, né? E aí ele fala, o poeta inicia a sua prece, porque realmente a Bíblia, se você for ler ela em aramaico, parece uma poesia, né? Ponteando em cordas e lamentos, escrevendo seus novos mandamentos na fronteira de um mundo alucinado, né? Que foi o caso lá de Moisés. Aí, olha que coisa interessante ele falando, ó, só para você ter mais ou menos uma ideia. Pode ser que ninguém me compreenda, né? Quando digo que sou um visionário, pode a Bíblia ser um dicionário, pode tudo ser uma refazenda. Veja bem essa frase. Pode a Bíblia ser um dicionário. Porque o que é um dicionário? Um dicionário é um livro de consultas para você verificar aquilo que você tem dúvidas. E a Bíblia, ela é isso. A Bíblia, ela é um dicionário, ela é um livro que conta a história da humanidade. Então você tem a história desde Adão e Eva e falando até como vai acabar a raça humana.
E não está errado, o tempo todo ela está acertando as coisas. Então esse livro aqui é um diário de bordo de civilizações que sobreviveram, foram extintas, mas a condução para a salvação. É o livro mais importante da sua vida, tá? E ele fala, pode a Bíblia ser um dicionário, pode tudo ser uma refazenda. O que é refazenda? Olha só, refazenda, só para você poder entender. Significado, olha só. Eu não acho que não vai ter aqui, tá? Mas a refazenda é você reconstruir a fazenda, tá? Então, o que é uma refazenda? É você reconstruir o planeta novamente. Então, é o que eu digo, o dilúvio de Noé, o próprio Criador reconstruiu a Terra. Depois do dilúvio de Noé, nós tivemos outros resets. Quantos resets que eu não falei aqui? Os índios Cherokees falando sobre a grande Mother Spiderweb. Quantas vezes que eu não falei aqui? A Francisca Castro, ela fez um livro chamado Brasilidades, falando sobre os índios tupis. O pajé da tribo falando assim, que quando chegar o tal momento no mundo, que eles não podem ir para cidades, porque o momento que as cidades estão mais evoluídas é o momento que a humanidade é destruída. E os pajés falando que eles para poder sobreviver, eles tiveram que se abrigar em cavernas. Então, é o que eu sempre digo para vocês. O mundo ele é uma refazenda. A inversão magnética ela é uma refazenda. E a gente está percebendo que o plasma, olha só, inversão magnética dos polos, ela já deveria ter acontecido. Ela já deveria ter acontecido, mas ainda não aconteceu. Não aconteceu. Ela está atrasada em relação ao seu tempo. E quando acontecer a inversão, meu irmão, serão dias terríveis. Fará os momentos que nós estamos vivendo dias prazerosos. Por isso eu falo para as pessoas o seguinte: a sua vida, ela tem que ser. Você não pode desperdiçar a sua vida com futilidades. É justo você buscar um trabalho honrado, é justo você querer praticamente uma qualidade de vida para a sua família. Mas você não pode desperdiçar a sua vida, porque a inversão dos polos ela vai vir. E com a inversão do polos, você terá o plasma. Olha só, Shiva plasma. Só para você ter mais ou menos uma ideia. Não vai aparecer aqui, né? Mas o deus Shiva, ele basicamente ele é esse deus com vários múltiplos braços. Aqui não está com múltiplos braços, né? Mas ele, na verdade, é a representação do plasma. Olha só. Você pega aqui a estrutura do deus Shiva, é a mesma estrutura do plasma. Então, os indianos, eles falam que Deus Shiva é o deus da destruição e da reconstrução. E quanto que, na verdade, o deus Shiva é isso. É o plasma. O plasma destrói tudo e onde é destruído com o plasma, a radiação faz que em 1, 2, 3 anos gere uma floresta imensa naquele local. Tá? Então, é como eles recolonizam a Terra. Por isso eu falo para vocês, né, a salvação ela tem que ser alcançada. O objetivo principal é a salvação. A partir do momento que você alcançou a salvação, que é o mais importante, busque prosperidade financeira para você dar uma qualidade mais digna para a sua família. E para você que chegou até o final, importantíssimo a gente falar isso aqui. Dentro do meu conteúdo premium, tem vários módulos de empreendedorismo. A gente fala sobre Mercado Livre, Shopee, mercado físico, mercado digital. A gente fala sobre YouTube, como anunciar, como vender. Né? Eu ensino para as pessoas como converter vendas. Então, isso é um conteúdo que você já deveria aprender, vender o seu peixe, né? Então, dentro do conteúdo premium, a gente tem os módulos, como vencer todas, basicamente é isso. A pessoa que adquire o meu conteúdo premium, ela tem o meu contato pessoal. Então, a pessoa pode trocar ideia comigo. Eu não sou um cara inacessível. Então, a pessoa que adquire o meu conteúdo, o que acontece? Ela pode pegar o Telegram e trocar uma ideia comigo. Cara, bacana, bom te conhecer. Pode mandar texto, pode mandar áudio, pode tirar dúvidas de empreendedorismo. A gente tem um módulo como investir em criptomoedas, principalmente Bitcoin, que é o mais importante, porque a inflação no Brasil é absurda, né? O sistema sempre vai querer a sua subservientia e escravidão. E aí nós temos um módulo chamado Comunidade Fechada, né? Que tem 18 aulas que eu ensino para as pessoas coisas que jamais eu poderia falar aqui. Por exemplo, Jornada contra a Censura, faça isso antes que eles descubram você. Tem 105 avaliações e todas nota máxima, tá? E aqui, somente nessa aula, eu ensino para as pessoas o seguinte, ó. Só para você poder entender, somente nessa aula, eu mostro as configurações
que você tem que fazer no seu telefone e nos seus aplicativos para você não ser rastreado. Porque acontece o seguinte, eu vou explicar mais ou menos para você poder entender, tá? Esse aqui é um telefone comum, ok? É um telefone comum. O que acontece? Esse telefone, se você não configurar ele, a cada 5 segundos ele manda uma luz infravermelha na sua cara e bate uma foto. E essa foto é batida com reconhecimento facial 3D. Então, a cada 5 segundos, o seu telefone está tirando uma foto sua. O microfone do seu telefone ele fica o tempo todo aberto. Tudo que você fala, o seu celular, ele recebe aquela informação, processa aquela informação, cataloga aquela informação e manda para o sistema. Não só isso, as câmeras o tempo todo estão tirando foto. O seu telefone, ele mantém um registro de tudo que você faz. Tudo que você faz. Então, basicamente, não existe privacidade. Aí, você precisa pegar o seu telefone e começar a remover essas funções. Porque hoje, essas funções não são prejudiciais. Mas se você for olhar, por exemplo, na Austrália, na Austrália é obrigatório ter um aplicativo, na Austrália, um aplicativo que ele a cada 5 minutos vai pedir o QR Code disso aqui, ó, que foi injetado no teu braço. E se você não tiver, os policiais aparecem na sua casa. Cara, isso é real. Pode pesquisar que você vai encontrar essa fonte de informação. Então o telefone ele se tornou a sua pulseira de presidiário. E aí você precisa, o mais rápido possível, sair dessa tecnocracia. Tá? Eu explico isso para as pessoas o tempo todo. Não só isso, por exemplo, essa aula aqui, ó, eu mostro para as pessoas como anular o 5G, o 4G, 78 avaliações positivas. Então, o conteúdo premium é tudo aquilo que eu queria passar para os meus filhos. Se eu não estiver mais aqui e os meus filhos precisarem aprender a se livrar, a sobreviver nesse inferno chamado Terra, será através do conteúdo premium. Eles vão aprender a investir o dinheiro deles, importantíssimo. Eles vão aprender empreendedorismo. Eles vão aprender a se livrar do sistema. Eles vão aprender sobre medicina natural. Tudo que a pessoa precisa para poder sobreviver a esse inferno chamado Terra, tá? E claro, né, o meu suporte pessoal, caso eu não esteja aqui, meus filhos não vão ter, mas vão ter convivência comigo, que é o mais importante. Então, olha que coisa interessante. E eu coloco também a um preço acessível, tá? Então, assim, você que chegou até o final e quiser conhecer o meu trabalho, tem links aí na descrição, tenho certeza que vai ser uma experiência incrível para você, tá bom? Bom, vou ficando por aqui, sou Humberto Voltz, encontro com você do outro lado, tá? Tenho certeza que a partir do momento que você se tornar um aluno, você vai me agradecer pelo meu contato pessoal e pelo conteúdo que eu vou repassar para você. Tenho certeza absoluta disso. Fique na paz.